Pessoal, antes da gente começar o papo com a ilustradora Carol Ito, preciso falar uma coisa importante para vocês. O papo com a Carol, assim como o papo que a gente teve com o Jones Manuel, que já está no ar, foi ao ar a semana passada. Se você não ouviu, volte lá e ouça que ficou legal demais. O papo com a Carol foi gravado durante a Flipei também, com plateia, ao vivo, e foi muito legal. Mas por um probleminha técnico, não foi gravado o começo da conversa, onde eu a apresento e onde a gente começa a falar um pouco da produção dela durante a pandemia, né? O papo começou a partir desse fio. Então, para você não cair de paraquedas no papo, que já vai começar nessa primeira resposta da Carol, esse adendo que estou fazendo foi necessário. É isso. Curta e compartilhe o episódio, ficou bem legal. Foi demais conhecer mais a Carol, que é jornalista, quadrinista, ilustradora, que ama contar histórias usando narrativas gráficas. Ela trabalha com histórias em quadrinhos desde 2014, já publicou em diversos veículos da imprensa, em diversos formatos, propostas. É isso, curta o papo e valeu, Flipei 2024. A pandemia, a primeira coisa que me vem desse período é muita crise de ansiedade. Tipo, todo dia, Nossa, foi foda, tomando né? um remedinho, porque tava difícil. E aí, eu produzi muito, né? Porque eu tava em casa ali, cheia de paranoia, assim como muita gente, né? Ainda com o privilégio de poder trabalhar de casa. E aí eu queria registrar aquilo de alguma forma para entender primeiro, para eu conseguir processar aquele monte de informação horrível, né? E aí o livro tem uma história curiosa que ele chama Siriricas Tristes porque nessa época eu estava solteira. E assim, né, eu sei que um monte de gente morreu e tinha coisas muito mais urgentes, mas era uma angústia minha de estar solteira e aquele isolamento social, quarentena e tal. Então eu comecei a investir no alto prazer forte, assim, comprar brinquedo, todo tipo de acessório. Toda forma de alívio. Era um ansiolítico natural, digamos assim. Saudável. Só que ao mesmo tempo é triste porque era Siririca triste porque era muito legal fazer essa autodescoberta, mas o mundo estava acabando, né? A gente estava vivendo um governo autoritário, enfim, só notícias horríveis. Então eu transformei sentir até como um alívio cômico da situação, né? E eu pensei, acho que ninguém vai se importar com isso, ninguém vai entender, mas bombou, assim, porque acho que muita gente também estava passando por isso, né? Muitas mulheres, principalmente, e virou o título do livro. E a Veneta, maravilhosa, abraçou essa ideia louca, né? Simone está trabalhando, mas foi o livro pode adquirir com ela e depois eu assino. O livro que eu conheci, o seu trabalho foi através desse livro, através da Jéssica, que lá atrás ela me apresentou e acho que vocês fizeram um trabalho juntos depois, né? Falando em Jéssica, ela te mandou uma pergunta e eu vou fazer a pergunta que ela te mandou, que é uma pergunta linda, né? E é o jeito dela estar aqui. Ela perguntou: Carol, como você sonha? Quais são as suas tecnologias de sobrevivência? Como o quadrinho para você é um jeito de existir? Profunda, né? Ai, gente. Freud. A Jéssica é psicanalista, né? Então... tá tudo ligado. Cara, eu acho que é isso. A arte como um todo, né? É uma forma de respiro dentro desse sistema que é muito adoecedor, né? Eu tenho, inclusive, o meu primeiro livro em quadrinhos é sobre a minha relação com a depressão e a ansiedade. E também uma leitura social do problema, né? Porque a gente vive muito com esse discurso de que se você está com depressão, a culpa é sua, né? Você que não está sabendo gerir sua vida, né? Gestar sua vida de um jeito ideal, né? E com a compra de muitas coisas para se tornar isso possível. E é muito tóxico viver assim, né? Ser cobrada por estar mal, por estar triste ou por estar deprimido, enfim. Aí eu fiz esse livro e justamente para tirar um pouco esse peso, assim, né? Eu tive muitos receios no começo de publicar logo sobre esse tema, né? Será que vão deixar de me dar emprego, de tirar trabalho? Eu sou freelancer, né? Vou deixar de me contratar porque eu tenho depressão, tá ligado? Mas enfim, foi o contrário, porque muita gente se identifica e passa para frente. Profissionais de saúde mental acabam até usando em consultório, sabe? É muito foda. E eu acho que a arte vem para mim primeiro nesse lugar mesmo, de me expressar de um jeito mais genuíno, né? Eu acho que produzir esses espaços, eu falo que eu tenho muita sorte de ter essa ferramenta para não só para me comunicar, mas para me entender, sabe? Acho que todo mundo devia fazer arte de algum jeito. E muita gente faz, né? Mas reconhecer isso como
pulsão de vida, né? Falando em psicanálise, é uma forma de defender a vida mesmo. Uma forma de respiro, né? Em todas as suas nuances. E a tirinha, o quadrinho, ela chega, né? É uma comunicação direta, que você tem um contato com a pessoa, um contato que você fala mais direto ao ponto, né? Na veia. E é um mercado, eu lembro das tirinhas minhas, quando eu lia, não que eu escrevia, quando eu consumia, né? No começo, era sempre ligado a um universo muito masculino, né? Os quadrinistas. Hoje a gente consegue ver um movimento feminino acontecendo, mulheres sendo divulgadas e tal. Como que você faz essa leitura desse universo predominante masculino, ainda que os cartunistas, os ilustradores tenham esse viés político, ainda que progressista, mas era um universo machista também, né? Como que você vê essa cenário? Já melhorou muito, mas no começo era bem complicado. Vários eventos que eu participava, era eu e mais 4 caras, principalmente na charge política, que ainda é um meio muito masculinizado, né? Os jornais, a imprensa dificilmente contratam com frequência mulheres, né? Isso até hoje. Se você abrir um jornal de grande circulação, você vai ver lá. A maioria de homens enfim. Mas meu trabalho na internet meio que se mistura a uma militância também, porque eu comecei a consumir quadrinho brasileiro, né, quadrinho autoral, e vi que as mulheres que eu seguia, que eu acompanhava, que eu era fã, não estavam nos prêmios, não estavam nos eventos. Aí eu comecei a usar o quadrinho para reclamar. E falar, gente, como assim? Eu sou fã e eu não estou vendo a fulana lá no prêmio. Ou a porcentagem de vencedoras do maior prêmio que a gente tem, que é o HQ Mix, não chega a 10%, sabe? Isso não corresponde à realidade. E por quê? Aí tem uma série de camadas, né, de questões estruturais que fazem com que a mulher, muitas vezes, nem se veja como artista. Tem primeiro essa barreira interna, né, porque assim, ser artista é o quê? Ser irreverente, ser expansivo, ou sei lá, se assumir como artista, né? Isso para muitas mulheres já é difícil, principalmente nas artes gráficas. Então, tem essas barreiras e também a barreira cultural, a barreira de consumo, né? Por que a mulher no jornal é chamada para fazer quadrinhos sobre ser mulher, sobre questões da feminilidade, entre aspas, enquanto os homens falam de política, economia, ou fazem mais coisas nonsense, sabe? Existe toda uma... Dá para fazer várias leituras dentro disso. Eu queria entender mesmo, porque quando você fala de quadrinistas políticos progressistas, tecnicamente é uma camada social que a gente fala assim... Essas pessoas vão entender, vão abrir espaço para as mulheres, mas na prática não é o que acontece, né? Porque onde que a gente está falhando nesse diálogo atual, assim? O que você acha que... Você falou que tem muitas camadas. O que você acha que é mais difícil, assim? Ou a gente tem progredido nisso? Não, tem progredido com ações ditas afirmativas, né? É isso. É um evento ter muito claro que a curadoria vai ser tantos por cento de mulheres, tantos por cento de pessoas LGBTs. Isso, sim, funciona muito bem e traz artistas incríveis para a cena. Mas não funciona se a gente parar de reclamar, de exigir, as coisas voltam ao que era antes. É um backlash muito claro, assim. Então, acho que o melhor caminho são essas ações dirigidas, né, para pessoas minorizadas. Mas eu acho que o que eu tenho atualmente percebido é que ainda tem uma reclamação de que, mas se você pega a porcentagem de quadrinistas homens que falam de política, por exemplo, e a porcentagem de mulheres... é um número muito discrepante. Então, óbvio que a justificativa é que mulheres não estão fazendo. Só que, ao mesmo tempo, de fato, elas não estão fazendo. Por que elas não estão fazendo? Porque não tem sustentabilidade na carreira, ou porque virou mãe, ou porque tem N coisas que bloqueiam essa carreira, entendeu? Então, é muito fácil você dizer que as mulheres não fazem, sendo que o problema é que elas não têm oportunidade de viver daquilo, ou de ter uma mínima parte de renda disso. Então, é muito cruel esse diálogo, essa narrativa de que a mulher não faz. Porque a mulher faz, muitas vezes deixa de fazer porque não encontra viabilidade no trabalho. Eu mesma passo por isso até hoje. Então, se a gente para de lutar, de resistir, as coisas voltam a ser o que sempre foram. A gente é ouvido no Brasil todo e eu tenho certeza que o pessoal está em casa ouvindo, pensando, eventualmente, alguém que está começando no mundo ou alguém que quer conhecer mais esse universo. Porque quando a gente começa uma arte, né, no quadrinho, você se preocupa com se expressar. E depois você vai ver que tem movimentos, tem pessoas que se parecem com você, coletivos. Quem está perdido aí no rincão brasileiro ouvindo rabiscos, o que você tem para falar? Assim? Quem que você pode indicar para as pessoas conhecerem?
outras mulheres que desenham, ou as dificuldades que você teve, que você pode dar alguma dica, porque a gente tem um público jovem também muito grande do Rabiscos, então eu tenho certeza que tem muita gente te ouvindo atentamente pensando nisso também. Eu gosto de desenhar, como que eu ando? Eu acho que um caminho muito legal que me motiva a continuar são os eventos, né? Principalmente os eventos de quadrinhos. Óbvio que estar na Flipei, no evento literário, é muito importante. Mas os eventos de quadrinhos, a gente tem o Festival Internacional de Quadrinhos em BH, que é das referências. Tem a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, tem Motim em Brasília. Tem vários eventos dessa cena que te trazem uma energia, sabe? Porque você conversa com outras pessoas. Se você quer começar a fazer isso, conversa com o artista que você gosta, vê como que ele chegou lá ou como ele começou, sabe? Acho que é uma troca muito rica, assim. E fora isso, tem as redes, né? A gente tem alguns grupos também no WhatsApp que para você tirar dicas, principalmente de como imprimir, como fazer seu quadrinho independente. E, nesse sentido, a gente sempre se ajuda, assim. E primeira barreira, vencer essa barreira da síndrome da impostora, né? Que não por acaso já vem no feminino, né, no artigo feminino, que é isso, a gente duvida muito de si e por uma série de opressões, e você precisa trabalhar isso também, sabe? Falar, eu só vou ser boa se eu fizer, se eu não fizer, nada vai acontecer, sabe? E também aceitar o que se faz e fé. Por isso que é importante, né, ouvir você, uma mulher, na cena, e já com uma caminhada, né, com uma caminhada de sucesso, assim, e de temas tão importantes para falar. Você falou de conflitos pessoais também. Eu queria que você falasse um pouco do troféu Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos de 2022, que é uma das maiores premiações de jornalismo no Brasil, na categoria Arte, que você ganhou, pela reportagem em quadrinho Três Mulheres da Craco. Eu queria que você falasse em especial dessa reportagem, que eu sei que é uma coisa que reverberou muito na época. Todo lugar a gente ouvia falar dos seus quadrinhos e foi uma coisa bem louca, né? Que você investigou os problemas enfrentados por mulheres cis e transgêneros na Cracolândia. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa é outra esfera do meu trabalho, que é o jornalismo em quadrinhos, né? Pelo qual eu estudo e milito desde o início da minha carreira. E é uma forma de combinar, né, a linguagem, as técnicas jornalísticas com a linguagem do quadrinho, com o intuito de justamente emocionar, de impactar os leitores, porque muita gente eu ouço muito esse comentário, eu não leio coisas sobre a Cracolândia porque não me interessa, eu não moro em São Paulo, mas quando eu vi que era quadrinho, eu li. E é, de fato, uma realidade que se serve para exemplificar várias outras, né? Então, acho isso muito rico, assim, do quadrinho ter essa afetividade mesmo do desenho, né? E, fora isso, essa apuração em quadrinhos foi importante porque muita gente não quer ser identificada, são pessoas numa situação muito vulnerável, às vezes tem questões, né, com a justiça, então o quadrinho ele traz uma aproximação, né? Você chega para falar com a pessoa, mas você não chega com uma câmera, você não chega, eu sou jornalista, me dá uma entrevista. Você chega e fala, eu faço quadrinhos, a pessoa, Turma da Mônica, sei lá. Tem outras aberturas que são interessantes, né? Principalmente na questão de não identificar a pessoa, você pode alterar a fisionomia, enfim. E aí a Craco veio bem na pandemia, né? Porque eu estava muito louca lá em casa. Estávamos todos. Não que eu tenha melhorado muito. Mas eu morava no centro, né, no Campos Elíseos, a 2 quadras do Fluxo. Na época, o Fluxo era concentrado ali na Dino Bueno, Princesa Isabel. E eu já fazia trabalhos com uma ONG, né, que chama Edley, que é uma ONG de redução de danos, que atua no território há mais de 20 anos. E aí eu fiquei muito angustiada. Falei, gente, como que essas pessoas estão vivendo, né? Porque eu presa em casa, sabendo quais são as demandas da rua, né? Principalmente para mulheres, né? Eu já tinha feito trabalhos em que eu sabia que o acesso à higiene íntima é muito difícil. A questão de absorvente, até calcinha, é uma coisa muito séria lá, sabe? Aí tinha aquela coisa toda de higienizar as mãos e questões sanitárias que, assim, sabendo que a galera mal tem acesso à água. E eu fiquei muito agoniada com isso e fui atrás. Falei, vou botar o face shield, aquela coisa horrível, todas as máscaras e vou a campo. Aí essa ONG, o Edley também, sempre agradeço, porque eles me viabilizaram muitas coisas ali para entrar em contato com essas mulheres. Aí ela chama 3 Mulheres da Craco, porque eu entrevistei 3 mulheres que vivem em realidades diferentes dentro daquele território. Uma é
a dona Carmen, que tem um projeto social com mulheres de geração de renda por meio da costura. Outra é a Laura Cruz, que é uma atriz, multiartista, cantora, maravilhosa. E a outra era a Daiane, que era uma moradora da Praça Princesa Isabel, que foi para a rua por causa da pandemia. Porque ela perdeu emprego, não tinha como pagar aluguel, e foi morar numa barraca na praça. Então, são 3 realidades que eram muito comuns ali e que representam essas vivências, né? Mas você foi a campo, você entrevistou elas, como que foi esse mergulho? Sim, meses, uns 4 meses de apuração. Foi publicada na revista Piauí, na época. E foi muito difícil porque tinha muita operação policial. Então, vários dias que eu queria ir a campo, não podia porque estava rolando muita bomba. Aí, eventualmente, a gente ouviu uma bomba aqui, outra ali. Enfim, uma situação muito delicada, né, por causa da especulação imobiliária na região. E agora, mais ainda, né, com o governo atual. Então, foi bem complexo, assim, bem sensível lidar com esse tema naquele momento, né? E virou essa reportagem que foi premiada no Herzog na categoria Arte, que é um prêmio que eu, sonhava, né? Porque o Herzog... Maravilhoso, merecidíssimo. Sim. Ô, Carol, eu queria falar um pouco dessa forma de comunicação política que você está falando, falou do jornalismo. Hoje a gente tem um boom de charges, tanto do pessoal progressista, mas também do pessoal da direita, e usa-se muitos memes também, que não são charges propriamente ditas, mas virou uma nova forma de comunicação, né? Agora, recentemente, tiveram aquela enxurrada de memes do Haddad, né? Que foi feito pelo pessoal da MBL. E temos a inteligência artificial trabalhando também. A inteligência artificial aí sendo uma arma política também, principalmente para a direita. Como que você vê tudo isso, esses diálogos de imagens? E muita gente até critica, fala, o pessoal da direita aí, eles ficam postando essas figurinhas aí porque as pessoas não querem ler nada, não vão se aprofundar em nada. Só que a gente sabe também que, por outro lado, através de uma figurinha, de uma charge, você pode despertar o interesse por tantas coisas, né? Como que você vê essa disputa política atual e inteligência artificial nisso tudo? Disputa é a palavra correta, né? Sempre há uma disputa, né, de ideologias nas charges, principalmente. E agora com os memes também, né? Porque todo mundo gosta de meme, né, gente? Vamos falar sério. Nossa, então você prefere compartilhar um meme do que uma notícia de 5 páginas, entendeu? Você vai compartilhar o meme. É verdade. E eles sabem disso e estão usando a favor, né? Agora tem essas tirinhas de inteligência artificial que eu acho pavoroso, né? Porque é feio pra caralho. Nossa, é muito mal feito, né? Mas um dia vai melhorar, né? Esse é o problema. Espero não ficar sem trabalho. Todos nós, né? Quem escreve também. Eu fico passada, assim, eu vejo influenciadores, assim, usando tirinha feita por IA e eles sabem que é uma linguagem que funciona, que é rápida, sabe? Só que é isso, né? Não tem propósito, assim, não tem um cuidado, enfim, principalmente estético. Mas eu acho que a gente está no momento que, mais do que nunca tem que fazer o contraponto, porque é isso. O discurso da direita, ele tem financiamentos, ele tem estruturas, estratégias muito claras, né, e aparentemente mais organizadas, e a gente tem que fazer o contraponto em todas as esferas da vida política, né, e social. Então, por mais que pareça... Eu sou uma criadora de conteúdo que, assim... tenho lá minha limitação dentro da rede ou dentro dos espaços que eu atuo, mas eu sei que cada coisa que se faz é importante. Cada publicação, cada arte que você crie e que conteste esse cenário é importante. Quero muito te agradecer. Nosso tempo estourou aqui. Foi rápido. Foi rápido, foi delicioso. Quero que você volte no Rabiscos, com a Jéssica, inclusive, com a gente. O pessoal que está ouvindo a gente de casa, que quiser conhecer seu trabalho, onde que te acha... O pessoal que está aqui no prédio, que está ouvindo a gente nos outros andares para comprar seu livro. O pessoal de casa também para comprar seu livro. Como que funciona? Dá para me achar hoje, às 17 lá no palco do primeiro andar. Vai estar aqui. Que eu vou falar, vai estar eu, João Pinheiro, Sirlene Barbosa, que são autores do quadrinho sobre Carolina de Jesus, entre outras maravilhosidades. Vitor Teixeira, que é um chargista, e o Pedro Silva, que é o mediador. E vamos falar de HQs e subversão. Então, vai ser uma ampliação do que a gente já falou um pouco aqui. E tem o meu livro vendendo aqui na Barraca da Veneta, com a grande Simone, belíssima. Então, quem quiser um autógrafo... A gente que é quadrinista faz autógrafo com desenho. Então, é bem especial, tá? Pode me procurar, vou estar aí a tarde inteira e eu autografo sem problemas. E...
Aí meu Instagram, né? A maioria das coisas estão lá, @carolito.hq. O que mais? É isso. Eu vou deixar o link, então, na descrição do episódio, para o pessoal te achar. Pessoal de casa que está ouvindo, a gente volta, então depois. Carol, muito obrigado. Fica meu beijo para você. Te agradecer pela simpatia, pelo talento, pelo papo, pelos ensinamentos. E é isso, pessoal de casa, a gente volta, então, em breve. Um beijo a todos. Obrigada, gente. Foi tudo.